Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Age Estudo para mais uma aula que vai te ajudar naquele concurso público. Galera, a aula de hoje é sobre classes de palavras. Você também é do time que quando vê classes de palavras fala, nem lembro, isso é matéria da escola, não faço ideia? Vem cá que essa aula é para você. Galera, classes de palavras, na verdade, são 10 grupos que a gente tem na língua portuguesa em que as palavras se dividem conforme as suas características e o seu funcionamento. Em concurso público, eles pedem a análise morfossintática dessas classes de palavras, ou seja, o emprego delas na frase. Então você vai ter que analisar cada classe de acordo com as suas características e o seu emprego na frase. Então aqui, hoje, o que eu vou fazer é falar com vocês sobre 5 classes. Mas essas 5 a gente vai falar de modo a focar no seu emprego em frases, tá? Em enunciados. Porque se a gente fosse se dedicar a falar todos os assuntos relativos àquela classe, a gente precisaria de, no mínimo, uma aula por classe. No mínimo, tá? Porque as classes são diversas, elas têm subtipos, muitas características. Então a gente vai focar nas características importantes para combinação, tá? Para a forma como elas se comportam do ponto de vista sintático. Então a gente vai começar pela classe que eu julgo principal, que é a classe dos substantivos ou nomes. Essa classe, gente, ela vai servir de base para outras classes e vai ditar, muitas vezes, toda a concordância da sentença, tá? Porque ela vai ditar concordância com o verbo, que a gente vai ver na próxima aula, e vai ditar concordância com algumas outras classes que vão orbitar, tá? Que vão circular aí em torno dela. Bom, quem são os substantivos ou nomes? Como o nome já diz, nomes, meus amores, são aquele grupo de palavras que nomeia, que designa as coisas que existem no mundo, os seres. Então, todas as palavras que vão nomear as coisas são substantivos e nomes, ou nomes. Então você pode, carro, a palavra carro, por exemplo, a palavra João, Maria, Bahia, nome de tudo, praia, o nome das coisas, o nome dos seres, o nome dos lugares. Então, Londres, Paris, todas as coisas que Japão, países, cidades, estados, Maria, José, Antônio, todos esses nomes são substantivos. O que você precisa saber sobre eles? Como eu falei, eles são a base e as outras classes vão se adequar a ele. Os substantivos, gente, eles vão combinar com adjetivos, que é a classe que a gente vai ver daqui a pouco. Eles vão combinar com artigos, com numerais, com pronomes e com verbos. Então, essas classes todas vão combinar com o substantivo. O substantivo vai flexionar em gênero e número. Gênero é masculino ou feminino. Então, eu tenho gato e tenho gata. Tenho menino e tenho menina. Tenho mulher e homem. Vai flexionar, como eu falei também, em número. Então, número é plural ou singular. Então, eu tenho gato e tenho gatos. Tenho menino, tenho meninos. Tenho homem e tenho homens. Flor, flores. Então ele vai flexionar tanto em gênero quanto em número. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Então essa é a classe dos nomes. Além dessa classe, a gente tem a classe dos adjetivos. Os adjetivos, gente, eles são os qualificadores. Eles vão dar as características, as qualidades de quem? Desse nome. Então o adjetivo geralmente vem atrelado ao substantivo. Vem andando juntinho com ele ali, para poder dar as características desse nome. Então, exemplos de adjetivos: bonito, alto, grande, baixo, claro, escuro, leve, pesado. Todas essas palavras que dão qualidade, que dão características, são adjetivos. Os adjetivos também vão flexionar em gênero e número. Então, em gênero, eu tenho bonito e bonita. Então, isso vai depender do nome. Se é menino, é bonito. Se é menina, é bonita. Ele anda junto com o substantivo. Ele vai também flexionar em plural e singular, que é em número, né? Então eu tenho bonito ou bonitos. Se eu falo menino, é bonito. Mas se eu falo meninos, são bonitos. Observe, o bonitos acompanha o meninos, assim como bonito acompanha o menino. Ele vai concordar de acordo com o substantivo, tanto em gênero quanto em número. O que é muito importante você saber? Que os adjetivos vão combinar, quando você vai organizar a frase, com os substantivos, porque eles andam atreladinho com eles. Podem combinar também com os pronomes, que a gente vai ver agora, que funcionam como substantivo,
Combinado? E também vão combinar com os advérbios, porque os advérbios modificam também adjetivos. Mas a gente só vai ver advérbio na parte 2 dessa aula, ok? Então, por enquanto, vimos substantivos e adjetivos. Combinado? Além desse, gente, a gente tem os pronomes. Gente, pronomes é uma classe gigantesca. Só que o que nos interessa saber quando a gente está fazendo análise sintática, morfossintática, é saber como eles funcionam. Então, o que são pronomes? São palavras que vão substituir os nomes, que são os substantivos, por isso pronomes, ou vão acompanhar esses substantivos, funcionando como adjetivos. Então, a gente tem exemplo, eu posso dar um exemplo simples. Eu digo assim, cachorro doente. Usei um nome e uma característica, que é um adjetivo. Cachorro doente. Mas eu posso dizer aquele cachorro doente. Aquele cachorro doente, eu já coloquei um pronome junto com o cachorro. E aí não é qualquer cachorro, é aquele cachorro doente. Eu tô apontando quem é. Então esse pronome, ele está junto com o substantivo para mostrar qual é o cachorro. Então ele funciona como um adjetivo. Então ele acompanha o nome. Isso é o que a gente chama de pronome adjetivo, porque ele funciona como adjetivo. Mas ele pode substituir o substantivo. Então, em vez de eu dizer cachorro doente, eu posso dizer ele doente. Ele é um pronome que vai substituir o cachorro. Observe, eu troquei o cachorro por ele. Então, esse pronome ele está substituindo o nome. Então, essas são as duas principais funções do pronome. Ou ele acompanha o nome, ou ele substitui o nome. Só tem essas duas chances para ele. E aí, por isso, como ele funciona como nome em alguns momentos, ou seja, funciona como substantivo, ele vai combinar com todas as palavras que combinam com substantivo. Então, artigos combinam com substantivo? Vamos ver artigo daqui a pouco. Sim. Adjetivos? Sim. Verbos? Sim. Mais o quê? Numerais? Sim. Então, todas as classes que vão combinar com substantivo também vão combinar com pronome substantivo. Pronome, ou seja, que funciona como substantivo. Então, vê se ficou claro. Do grupo dos pronomes, a gente tem dois tipos principais. Pronomes adjetivos, pronomes substantivos. Os pronomes substantivos são os que funcionam como substantivos, substituem eles. Em geral, os pronomes pessoais fazem isso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes adjetivos são os que acompanham o substantivo. E aí pode ser este, essa, aquele, aquela, meu, teu, seu, nosso. Todos esses que vão acompanhar o substantivo. Tudo bem? Os pronomes eles vão flexionar tanto em gênero masculino e feminino. Quando a gente pode ter este ou esta, esse ou essa, aquele ou aquela. Mas eles também podem flexionar em número. Então, eu posso ter este ou estes, aquele e aqueles. E eles também podem flexionar em pessoa. Sabe os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles? Eles vão flexionar em pessoa. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. E terceira pessoa, ele e ela, e eles e elas. Então, ele também vai flexionar em pessoa. Que pessoas são essas? Pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala, lembra? Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Combinado? Bom, esses são os pronomes. Além deles, a gente tem os artigos, galera. Quem são os artigos? Os artigos em língua portuguesa são um grupo muito restrito, formado por o e um. E suas variações em plural e em feminino. Então, você tem o e a, os e as. Um e uma, uns e umas. São só esses. Para que os artigos servem? Eles vão servir, galera, para poder dizer para definir ou indefinir aquele nome que eles vão acompanhar. Então, informação importante, o artigo também vai acompanhar o nome. E ele vai definir ou indefinir. Como assim? Quer um exemplo? Eu digo assim, o cachorro apareceu aqui em casa hoje. O cachorro. Quando eu ponho esse o na frente do nome cachorro, esse o mostra que ou eu sei que cachorro é esse, ou eu já mencionei esse cachorro antes. Das duas, uma. Quando eu digo o cachorro apareceu aqui em casa hoje, ou eu sei quem é esse cachorro, ou eu já te falei sobre ele antes. Mas se eu digo, um cachorro apareceu aqui em casa hoje. Um cachorro apareceu, esse um cachorro pode ser qualquer cachorro. Ou eu não conheço esse cachorro, ou é a primeira vez que a gente fala sobre ele, quando eu digo um. Então, o o vai definir, e as suas variações também, e o um vai indefinir. Com quem que ele vai combinar?
em primeira mão, os artigos combinam com os nomes, que são os substantivos. Então, o cachorro, o menino, a menina, a cadela. Sempre o "o" vem na frente do substantivo. E aí, anote uma informação importante. O artigo transforma qualquer palavra que venha depois dele em substantivo. Então, eu digo, o menino está feliz. Então, menino é substantivo e o "o" veio na frente de menino, certo? Mas eu posso dizer, o cantar do pássaro é lindo. Cantar, verbo. Mas eu botei o "o" na frente, o cantar, e cantar virou um nome. Então, o cantar é um nome. Cantar é nome, porque ele se transformou em substantivo por causa desse "o" na frente. Ok? Botou o artigo na frente, aquela palavrinha que veio ali vira automaticamente substantivo. Tá bom? Bom, isso é o que vocês precisam saber. Então, ele também flexiona em, como eu falei, plural e singular. Então, eu tenho o e tenho os, um e uns. Também flexiona em gênero. Eu tenho a e uma, e umas e uma. Aliás, umas não, as e uma, perdão. É isso. Tudo bem? Deu para entender os artigos? A gente vai dizer que os artigos funcionam como adjetivos também, porque também acompanham o nome. Por último, desse grupo que eu tô falando hoje, que eu escolhi falar hoje, a gente tem os numerais. O que são os numerais? São as palavras que vão quantificar. Elas vão trazer a quantidade de algo. Eu digo, por exemplo, eu comprei 2 quilos de açúcar. Esse 2 aí é uma palavra que expressa uma quantidade. Numeral, né? Porque a gente representa um número. Eu digo, por exemplo, minha filha ficou em primeiro lugar na UERJ. Observe, além de quantificar, o número também pode marcar a ordem dentro de uma série. Então eu digo, ela ficou em primeiro lugar, eu tô colocando ela ordenada, né? Tô dando um lugar para ela no grupo de uma série. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o número serve, aliás, os numerais servem para quantificar ou para ordenar. E aí a gente vai ter 4 tipos de numerais. O que importa que você saiba para a aula de hoje? Primeiro, que os numerais flexionam também em gênero e número. Então eu tenho um e uma, aí flexionado, em feminino. 2 copos ou 2 xícaras. Tá vendo? Gênero masculino e feminino. E também flexionam em número. Eu posso dizer 1/10 da turma veio hoje, mas eu posso dizer 2/10 da turma vieram hoje. Tudo bem? Então observem isso. Isso é importante vocês saberem. Que o numeral vai flexionar também em gênero e também em número. E vai combinar-se especialmente com os nomes e com as classes que funcionam como nome, como por exemplo os pronomes. Lembra que eu falei que o pronome pode funcionar como substantivo ou nome? Então, se o numeral acompanha o nome, ele também pode acompanhar o pronome, porque o pronome faz a função do nome, ok? É isso é o que vocês precisam saber. Os numerais se dividem em 4 classes. A gente tem cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Mas a gente só vai falar deles, a gente só falaria deles se a gente tivesse uma aula toda voltada para numerais. Mas não é o caso. A aula de hoje pretende dizer para vocês qual é o funcionamento daquela classe, como ela flexiona e com quem ela combina. Bom, meus amores, eu espero ter ajudado. Espero que vocês tenham percebido que desse grupo que eu escolhi, todas as classes vão estar em torno do nome. O nome / substantivo, né, que dá no mesmo, ele é o centro. E aí as outras estão orbitando ele, em torno dele. Então você tem aí o substantivo e o adjetivo para qualificar, o numeral para quantificar, o artigo para definir ou indefinir, o pronome que vai ou substituir ou acompanhar, exatamente como um adjetivo para qualificar. Então observe, temos o nome no centro e as outras 4 em torno dele. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte aqui, compartilha aqui o do canal e manda para aquele seu amigo que precisa passar nesse concurso também, tá bom? Um beijo, até a próxima!